Sua mente pode controlar a matéria. O poder do supraconsciente é tão grande que afeta o seu próprio ser. Descontrolado, no entanto, geralmente tem um efeito adverso em você. Os muitos sentimentos de doença que você conscientemente enterra, porque você sabe que eles estão enterrados, estão infelizmente enterrados no nível da mente que é o supraconsciente. Todos os ódios que você reprime, os desgostos que você deixa de expressar, os ressentimentos que você esconde, tudo isso se imprime no supraconsciente. Ganancioso, no início, eles fazem apenas a menor impressão. Mas logo, quando eles são repetidos e continuamente empurrados para o segundo plano, a impressão se torna mais intensa e clara. Leva apenas um pouco de tempo para que alguma ação acione o sentimento que foi registrado no supraconsciente, para se tornar evidente e se expressar em seu ser orgânico. Toda a ciência da medicina psicossomática é baseada neste conhecimento. Não que a teoria por trás da medicina psicossomática seja nova. O médico do interior de meio século atrás praticava um tipo de tratamento um tanto semelhante, porque realmente conhecia seus pacientes pessoalmente. O velho praticante do campo era mais do que um médico para seus pacientes. Ele era um confidente de seus sentimentos, suas esperanças, seus fracassos, suas repressões e seus desesperos. Ele viu como esses sentimentos afetaram seu bem-estar orgânico e os tratou de maneira correspondente, de maneira compreensiva. Com este praticante, cresceu o uso do placebo, a pílula de açúcar, dada porque o paciente se sentia melhor depois de receber algum remédio, em vez de ser instruído a ir para casa e não se preocupar porque não estava nada errado. É verdade que não estava organicamente errado. O que estava errado era uma expressão orgânica de uma ansiedade mental. Todas as teorias da psiquiatria eram pouco conhecidas na época, e a prática do analista ainda não havia surgido. O médico do interior praticou uma verdadeira psiquiatria realista, com a sua pílula de açúcar. Esta é a coisa certa para curar sua doença, Sra. Doe, disse o velho gentil. E como não ele fez. Tudo o que a Sra. Doe queria era alguém para quem contar seus problemas, alguém que simpatizasse silenciosamente, alguém que entendêssemos. Suas pílulas com certeza funcionaram, doutor, foi o comentário invariável nas semanas que se passaram. E o velho doutor Countryman era um grande médico. Ele tinha cura para 1 milhão de doenças. Hoje essa mesma teoria tem sido utilizada na escola da medicina psicossomática. O que é a medicina psicossomática? É exatamente o que o seu nome indica. O estudo da psique, ou mente, em sua relação com a soma, ou corpo. Em outras palavras, a medicina percebeu o grande efeito que o supraconsciente exerce sobre o corpo orgânico. É o estudo moderno do velho chavão da mente sobre a matéria. Geralmente o controle do supraconsciente sobre o corpo tem permitido crescer descontroladamente. Consequentemente, seus efeitos são muitas vezes adversos. O mal que você reprimiu dentro de você é expresso de maneira doentia. Não é uma verdade incontestável. Então, que o bem que você armazena dentro de você pode ser usado de maneira saudável. E, portanto, segue-se que quanto mais você puder armazenar em seu supraconsciente, maior será o bem que seus efeitos acumulados serão sobre você mesmo. Assim como você inconscientemente constrói um arquivo de males dentro de você, você pode criar e preencher um transbordante arquivo do bem. Essas bondades devem ser feitas para sobrecarregar as capacidades ilimitadas do depósito da memória. O presente dourado é muito parecido com um baú da esperança de um jovem. Ele não vem preenchido
Embora muito do que é colocado nele venha de outras fontes, o inconsciente coletivo, ainda depende de você preencher como desejar. A coisa mais maravilhosa sobre isso é que você nunca precisa parar de preenchê-lo. Ele tem uma capacidade infinita. O que você coloca nele, paga de volta com juros compostos. Coloque-o bem no supraconsciente, e o capital e juros acumulados vão lhe dar uma vida sem limites. O som das palavras, vida sem limites, assusta você? A ideia de poder controlar seus destinos, sua própria vida, traz medo aos seus pensamentos conscientes? Sem dúvida não, pois é uma ideia que você provavelmente pensou em muitos momentos, de profunda consideração, bem como em devaneios. O controle do eu tem sido o objetivo eterno do homem. No entanto, ele raramente conseguiu isso. Apenas alguns indivíduos descobriram todo o segredo da dádiva dourada. O homem está muito ocupado com coisas externas e materiais para refletir sobre o eu e aprender sobre ele. Aqueles que o fizeram são as pessoas que tornaram possíveis as grandes realizações da humanidade. Agora o poder de alcançar as mesmas coisas está sendo mostrado a você. Cabe apenas a você realizar. Em todos os momentos, dentro de você, como dentro de todas as pessoas, a lei da sugestão universal está em ação. Ele influencia sua vida e pensamentos. Se uma ideia se origina dentro da sua própria mente, ou é transmitida de fora, de alguma outra pessoa ou agência, pouco importa para o esquema geral. O processo neurológico permanece o mesmo. Não importa de onde vem a sugestão. A ideia é submetida ao seu supraconsciente. Lá, ou é posta em prática, se tal ação for necessária no momento, ou é armazenada para uso futuro. O uso do futuro pode nem chegar ao seu próprio tempo de vida. Pode ser para uso da posteridade. Na autossugestão, você viu como o indivíduo seleciona as ideias que deseja que o Todo-Poderoso, supraconsciente, transforme em realidade ou faça parte de sua vida ativa. No caso da sugestão inconsciente, o indivíduo não pode estar ciente de que está sendo influenciado pela ideia ou pela condição. Isso é particularmente verdadeiro para o pensamento emocional, negativo, onde o senso de razão falha em controlar as forças poderosas emocionais, que tão frequentemente prejudicam a saúde e destroem a felicidade. As influências destrutivas da sugestão negativa são notavelmente mostradas pela nova abordagem psicossomática de todo o problema da doença no ser humano, o estudo das forças emocionais presentes nas doenças físicas. Lançou uma nova luz sobre as causas subjacentes a doenças comuns como doenças cardíacas, pressão alta, artrite, diabetes, úlceras estomacais, pneumonia, asma, colite e outras doenças que afligem a humanidade. O medo crônico, a ansiedade e a raiva, o ressentimento, são as forças emocionais básicas que perturbam as funções corporais e causam doenças. O tipo particular de doença psicossomática é determinado pela natureza das emoções reprimidas, desde a infância de uma pessoa. Emoções reprimidas criam irritação mental. Isso, por sua vez, torna a pessoa altamente suscetível à ansiedade crônica ou ao ressentimento. Exatamente como você pode repelir esse ataque básico em seu próprio sistema e adquirir a capacidade de estender sua própria vida útil. Isso vai ser discutido mais à frente. Atitudes sentimentais, inconscientes, com demasiada frequência, causam estragos no organismo humano.
É com isso em mente que o estudo da medicina psicossomática tem crescido. Os praticantes desse tipo de medicina percebem que uma compreensão geral da saúde mental de um paciente é necessária para prevenir doenças. A autoajuda na superação de doenças incapacitantes, que são criadas e encorajadas por ansiedades mentais, é possível. É totalmente prático. Você deve entender a base dessa nova abordagem de assistência médica e aplicar o conhecimento em sua própria vida cotidiana. A teoria na qual a medicina psicossomática se baseia é muito simples. Seus proponentes dizem que a ciência médica, no século passado, estudou a causa imediata da doença, muito de perto, e negligenciou o estudo do paciente. Como resultado, o médico do passado aprendeu muitos fatos úteis sobre o que acontece com o paciente depois que ele contraiu uma doença. Mas as questões importantes de por que o paciente contraiu a doença e por que ele era suscetível a ela foram negligenciadas. A medicina demorou demais para perceber que onde as pessoas estavam igualmente expostas às mesmas infecções, apenas algumas delas contraíam a doença. Nenhuma pesquisa, por exemplo, foi feita nos casos de maridos e esposas, ambos comendo as mesmas refeições e compartilhando os mesmos hábitos, quando um sofria de úlcera e o outro não. A pista para o mistério de por que adoecemos é oferecida por uma melhor compreensão do humano e suas emoções. As emoções no ser humano causam mudanças fisiológicas. Tome uma emoção simples, como vergonha. Uma situação faz com que você fique envergonhado, e a fisiologia do corpo faz com que seu sangue corra para suas bochechas. E aí você cora. Ou, de repente, você fica assustado. Seu corpo reage fisicamente estremecendo a sua pele. Ela fica levantada, esburacada. Nós chamamos isso de carne de ganso. Ou você fica com raiva e toda uma série complexa de mudanças ocorre no corpo. Suas glândulas aumentam a produção de adrenalina. O coração, portanto, bate mais rapidamente e o teor de açúcar no sangue aumenta. Então você vê como a emoção consciente pode trazer mudanças corporais que você pode reconhecer facilmente. Mas a emoção nem sempre é consciente. Há em cada um de nós desejos e anseios que são enterrados, simplesmente porque temos vergonha de admiti-los. Mas estão lá. São forças e impulsos reais, que devem encontrar uma saída. O seu vizinho, que parece tão gentil e inofensivo, na superfície, pode estar escondendo um ressentimento violento contra um mundo que ele acredita que o tratou duramente quando criança. Mas ele foi ensinado que o ódio é uma coisa má. Então ele o engarrafa. Ele até se recusa a admitir para si mesmo que tem sentimentos hostis. Esses sentimentos se expressarão, em algum momento, mesmo contra a vontade dele. Se ele não romper a barragem da repressão e cometer o caos, como tantos assassinos fizeram, ele vai explodir dentro de si mesmo. O resultado, muitas vezes, se expressa na forma de doença cardíaca. Às vezes, a relação entre emoção e doença é bastante clara. Veja esse caso dessa simples mulher, com furúnculos. A paciente era uma jovem casada, que admitiu sentir-se profundamente envergonhada por sua incapacidade de gostar da família do marido. Ela não ia admitir nem para si mesma o quanto ela se ressentia da sua sogra. Sempre que um ódio consciente pela mulher mais velha se apresentava em seu pensamento, ela o reprimia. Essa jovem era muito conscienciosa e tinha uma vaga sensação de que deveria ser punida por esses sentimentos de hostilidade. Ela sentia isso, embora na maioria das vezes ela conseguisse esquecer que uma coisa como ódio já havia passado por sua mente. Eventualmente sua punição veio. Toda vez que sua sogra a visitava, a jovem desenvolvia um ataque virulento de furúnculos, que, segundo o relatório do médico,
resistia a todos os tratamentos. Apesar dos cuidados médicos, duravam sempre até o dia exato da partida da sogra. Naquele dia, eles prontamente começaram a desaparecer. A ligação entre os furúnculos e a sogra nunca ocorreu a essa jovem, até que um psiquiatra lhe mostrou como seu ressentimento e a necessidade de autopunição estavam encontrando expressão em uma doença física. Médicos sábios sempre tiveram um conhecimento intuitivo de alguma dessas relações entre emoção e doença. Contemporâneos do grande estadista britânico Benjamin Disraeli mencionaram seus famosos resfriados diplomáticos. Estes eram bastante reais, mas sempre ocorriam quando o encontro desagradável era combinado. E eles melhoraram assim que a temida data passou. A medicina psicossomática tornou possível substituir, por descobertas científicas exatas, a vaga intuição do médico de outrora. A medicina psicossomática encontrou provas definitivas de que doenças específicas, como artrite, diabetes, doenças cardíacas, pressão alta, úlceras e até fraturas ósseas, bem como a incapacidade de curar, geralmente são encontradas em pessoas cujas situações de vida são mais fortes. Elas têm sentimentos inconvenientes que buscam expressão através dessas doenças. Estudos elaborados foram feitos durante as últimas 2 décadas sobre a conexão entre emoção e doença. Em uma investigação completa da influência dos problemas emocionais, foi feito um estudo de 2 doenças específicas: doenças cardíacas e diabetes. Os pesquisadores se organizaram para estudar o padrão de vida psicológica de todos os pacientes que sofrem de qualquer uma dessas doenças internados em um determinado hospital, desejando comparar os grupos com outra classe de pacientes. Aqueles cujas doenças eles achavam que a emoção não desempenharia nenhum papel, eles decidiram selecionar como grupo de comparação os pacientes admitidos com fraturas. E os resultados foram surpreendentes. Durante um período de 5 anos, durante os quais eles também estudaram outras doenças relacionadas ao fundo emocional, examinaram 1.600 pacientes. Em todas as doenças, os exames psicológicos mostraram que nada menos que 50% de qualquer grupo de pessoas expressava emoções por meio de uma doença, uma emoção que foi negada de outras maneiras. Para algumas doenças, a proporção para quem a doença era uma expressão de um transtorno emocional chegava a 90%. E o mais surpreendente de tudo, para os pesquisadores, seu grupo de verificação, os pacientes com fraturas, mostrou ter um incentivo psicológico tão grande para os acidentes que os levaram ao hospital, tanto quanto os outros grupos. Entre os pacientes com fratura, os pesquisadores descobriram que o desejo inconsciente de escapar da responsabilidade às vezes causava uma propensão a acidentes. Em outros casos, o desejo de lutar contra algo que o paciente sabia que não poderia lutar abertamente teve o mesmo resultado. O exemplo típico foi de uma bailarina que, em 12 anos, sendo sacudida por seus parceiros de dança, nunca teve um acidente. Mas em 3 momentos diferentes, ela quebrou a perna enquanto corria para sair de casa, depois de ter brigado com os pais. Examinemos os pacientes com pressão alta. Se as teorias da medicina psicossomática estiverem corretas, devemos descobrir que quase todas as pessoas que sofrem dessa doença teriam problemas de vida semelhantes e formas de resolvê-los. Eles têm. Na infância, todos eram reservados e bons demais. Eles aprenderam a engolir suas emoções, em vez de expressá-las livremente. Poucos deles tiveram uma educação religiosa rigorosa. As exigências que faziam a si mesmo
eram autocriadas e extremamente severas. Todos eles se tornaram homens e mulheres com a necessidade de serem perfeitos. Como resultado, eles tendiam a trabalhar em empregos abaixo de suas habilidades. Dessa forma, eles poderiam fazer seu trabalho sem medo de falhar. Qualquer coisa mais ambiciosa lhes traria fracasso ou críticas, coisas que eles temiam. Todos os sofredores de pressão alta têm sinais de ansiedade em seus rostos. Admitem dificuldade em tomar decisões. Ocasionalmente, suas emoções conflitantes explodem de forma violenta e explosiva. Mas, na maioria das vezes, eles parecem ser tímidos, gentis e atenciosos. Em muitos casos, o início da doença tem sido associado à morte ou separação de uma pessoa, ou a problemas financeiros agudos. O medo é uma emoção perigosa, e se você não a expressar, ela encontrará seus próprios caminhos tortuosos, para fora do seu sistema. Esse resultado geralmente causa danos físicos. Você deve evitar viver com a fantasmagoria do medo. Lembre-se, o medo não é a única emoção que pode prejudicar você, se reprimida. Qualquer e todas as emoções podem ter o mesmo efeito negativo sobre você. Eles não devem ser engarrafados. Eles não devem ter a chance de se imprimirem demais no supraconsciente. A reação ao medo é útil quando a razão do seu medo vem de algum perigo externo, pois então você deve estar preparado para fugir ou lutar. E o aumento da pressão do seu sangue o coloca em uma condição imediata para agir. Mas a reação constante ao medo, sempre presente, criado pela ansiedade autoproduzida, logo desgasta o mecanismo do seu corpo. Pela mera repetição contínua, por um longo período, o resultado é pressão alta. Há o caso de uma menina de 19 anos que sofreu uma grave perda de peso. Ela não conseguia comer e estava com 30 quilos. Ela recebeu todos os remédios possíveis, iniciando o tratamento psicológico. Descobriu-se que essa garota não tinha amigos. Sempre que um conhecido ameaçava se tomar intimidade, ela terminava. Ela tinha um medo distinto do casamento e foi franca sobre sua relutância em ter filhos. Ela não só passou fome fisicamente, mas também emocionalmente. Simplesmente adicionar alguns quilos a essa paciente, por meio de alimentação forçada ou outros meios artificiais, teria sido apenas uma medida temporária. Assim que a menina saía do hospital e se deparava com outra situação emocional com a qual não conseguia lidar, voltava a rejeitar a comida, assim como tentava rejeitar a vida. Em vez disso, suas emoções foram trazidas à tona, onde ela, com a ajuda de seu psiquiatra, pôde examiná-las e reeducá-las. Quando ela recuperou a capacidade de saborear a vida, ela estava ansiosa para saborear comida também. Todo o campo das doenças nutricionais e aquelas voltadas para o trato gastrointestinal tem despertado grande interesse para os médicos. A maioria dos casos gástricos descobriu ser resultado de um forte desejo, inconsciente de receber amor e cuidado. Na superfície, esses sofredores geralmente são do tipo ativo. Esta é a capa que eles usam para mostrar ao mundo. Eu sou uma pessoa eficiente, ativa, produtiva. Dou a todos, ajudo muitas pessoas, assumo responsabilidades e gosto de ter pessoas que dependem de mim. No entanto, por baixo está a necessidade de ajuda para si mesmo. Há uma fome voraz por afeto, muito parecida com o desejo do bebê de ter cuidado, acariciado, ser amado e alimentado por sua mãe. Essa fome reprimida que foi associada pela primeira vez à nutrição na fase de amamentação pode servir como um estímulo constante para o estômago.
É bastante independente da demanda de fome ou saciedade do adulto. Sob essa estimulação constante, o estômago aparentemente se comporta ao longo do dia, como deveria se comportar durante a digestão. O resultado pode ser o desenvolvimento de vários distúrbios gástricos, incluindo úlcera. É interessante observar nesse momento que em nosso tempo houve uma mudança na distribuição dos casos de úlcera entre os sexos. Um estudo no início do século mostra que a úlcera ocorreu em homens 2,5 vezes mais frequentemente do que em mulheres. No final do século, a proporção de incidência subiu de 12 para 1. Um estudo feito pela Faculdade de Medicina de Cornell mostrou que o aumento da independência das mulheres, nesse século, pode se refletir aqui. Os homens, encontrando suas esposas procurando emprego fora de casa, sentiram uma compulsão para trabalhar ainda mais. Eles sentiram, ao que parece, que devemos mostrar uma independência e habilidade ainda maiores do que essas mulheres novas que trabalham ao seu lado. Ao fazer isso, o estudo mostrou que muitos dos homens suprimiram seus anseios naturais por ajuda e amor e uma certa dependência. O resultado foi que essa repressão resultou em úlceras estomacais, dolorosamente protestadas. A maioria das formas de indigestão se deve a distúrbios emocionais, afirmou um médico. Na verdade, o mesmo acontece com a maioria das formas de doença cardíaca, doença uterina, doença renal ou doença de qualquer outro órgão que você possa citar. Essa é a verdade que está na base da ciência cristã. Na prática funciona bem. Eu uso e todo médico usa todos os dias. Esse é um assunto complicado e difícil de explicar. Claro, existem doenças orgânicas, câncer, cálculos biliares, sarampo, e elas podem e devem ser tratadas com remédios orgânicos. A maioria dos pacientes adultos está doente parcial ou totalmente, porque pensa que está doente. 9/10 da prática de qualquer médico é formado por esse grupo. Se ele os trata inteiramente do ponto de vista orgânico, ele falha. Os especialistas psicossomáticos não reivindicam curas milagrosas. Eles reconhecem, como todos os médicos, que existem alguns estágios irreversíveis de doença, quando a destruição do tecido ou do osso foi longe demais para que os processos da natureza se reparem. Mas eles acreditam que uma abordagem psicológica, somada ao tratamento físico usual, muitas vezes pode interromper o progresso de uma doença, mesmo quando ela atingiu um estágio irreversível. Se uma doença foi detectada cedo o suficiente, é claro, o estágio irreversível pode nunca ser alcançado. Mesmo quando a doença parece surgir apenas dos sentimentos e não tem causa física determinável, não se pode arriscá-la como sendo imaginária. A dor no abdômen, causada pela ansiedade, não é menos dolorosa e não é mais imaginária do que a dor causada por um apêndice infectado. Assim é que seu supraconsciente não deve permitir a interpretação descontrolada de suas emoções, pois dessa maneira suas emoções se expressam na doença física. Mais cedo ou mais tarde, essas emoções reprimidas vão ser desencadeadas em ação física. O sofredor será você. O causador vai ser você. A menos que aprenda a entender suas emoções e canalizá-las para fins úteis e bons, em vez de reprimi-las e permitir que sejam canalizadas para fins que possam causar danos corporais reais. A vida sem limites é uma vida de saúde e felicidade, de envelhecer sem senilidade e doença, e isso está ao seu alcance. O controle do eu tem sido o objetivo eterno do homem. Agora é seu para alcançá-lo. Ao colocar esses pensamentos em seu supraconsciente, que vão afetá-lo de maneira a seu favor, você controla a matéria com a sua mente. O bem que você armazena dentro de você
será usado pelo supraconsciente de maneira saudável. Quanto mais bem você armazena, maior bem é acumulado. Quanto mais você acumula, maior o efeito sobre você. E isso é algo sobre o qual você tem controle exclusivo. Esvazie o arquivo de males dentro do seu supraconsciente. Crie um arquivo do bem e preencha até transbordar. Taxar as capacidades ilimitadas do depósito da memória, estocando com bem, e aí ele vai te pagar de volta 1 milhão de vezes. Ele vai te dar uma vida feliz, vida longa e saudável.